mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4. Assim está escrito: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Curve sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos aqui por tua causa, tão somente por causa de ti. Fala ao nosso coração de uma forma especial, porque não faz nenhum sentido vir a esse lugar ou ir a qualquer outro lugar e não poder ouvir a tua voz. Quão doce, poderosa e viva é a tua voz. A tua voz reverbera em nosso ser, gerando vida em tudo que nós temos e somos. Portanto, Senhor, fala conosco, porque aqui estamos para te ouvir. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, fala ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. A Bíblia nos apresenta uma guerra diária, e eu gostaria de falar justamente sobre isso, irmãos. A guerra diária do cristão. Mas é todo dia. E não é todo dia, é o dia todo. Em todo momento nós estamos sendo bombardeados. Em todo momento nós percebemos a injúria, a ira, a revolta do inimigo contra nós. Existe uma guerra milenar de proporções universais entre o mal e o bem, entre Deus e o diabo, entre os anjos e os demônios, e nós estamos no meio desse fogo cruzado. Nós, na realidade, somos a razão de todo esse conflito. E mais do que isso, a maior guerra que existe no mundo, ela não acontece no ar, ela não acontece no mar, ela não acontece na terra, ela não acontece nas ruas. A maior guerra que existe, ela acontece em nós. É justamente o conflito entre o espírito e a carne. O apóstolo Paulo descreve isso como ninguém. Ele chega a dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si, para que não façais porventura aquilo que é do vosso querer. Que conflito é esse? Esse conflito é relatado em diversas passagens, e permita-me citar algumas delas. Romanos capítulo 7, versículo 21 e 23, o apóstolo Paulo diz: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No intuito do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando a lei da minha mente, tornando-me um prisioneiro da lei do pecado que atua em mim, isso é, nos meus membros. Ele chega a dizer: o bem que quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero fazer, esse faço. Miserável homem que sou, mas quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde: graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Você vive isso, e eu sei.
Sabe por que eu sei? Porque eu vivo isso. E não é todo dia, é o dia todo. É o conflito entre a carne, entre o espírito, entre o velho homem, entre o novo homem. Esse conflito terrível que nos impede de fazer o bem que queremos e ao mesmo tempo nos impulsiona a fazer o mal que nós não queremos. E esse conflito é mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente e espiritualmente. Estamos em um constante conflito. A guerra é diária. A guerra é diária. E o apóstolo Paulo trata dessa guerra em diversas passagens, como por exemplo Romanos capítulo 8, versículos 6 e 9, ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Nós temos que escolher quem vai vencer, se o Espírito ou se a carne. E aqui me faz lembrar daquela velha ilustração que você já deve ter ouvido centenas de vezes, eu mesmo já falei dezenas, em que um pajé em uma tribo indígena colocava os cães para se degladiar, e eles brigavam, e todas as vezes o pajé sabia qual cão sairia como vencedor. Qual lobo, na verdade, a história do lobo, sairia vencedor. Certa ocasião, uma pessoa muito curiosa e confusa, intrigada, pergunta: mas como você sempre acerta? Me revela o segredo. E o pajé simplesmente disse: é muito fácil. Eu escolho quem vai vencer. Por isso eu sei quem é o vencedor. E a pessoa continua a questionar: mas como isso pode ocorrer? Aí ele disse: eu alimento aquele que eu quero que seja o vencedor. Essa história da tribo indígena com o pajé, com os dois lobos, é a nossa história. Nós temos dois lobos dentro de nós, irmãos, do bem e do mal, o lobo da carne e o lobo do espírito, o lobo da luz, o lobo das trevas. E a pergunta que se faz é: quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer essa guerra? Simples: aquele que você alimentar mais é quem vai vencer. E você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém. Oh Deus, porque eu estou sendo provado. Você está sendo provado porque a provação faz parte da vida. Jesus nos diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por amor a nós e nos deu condições de vencer este mundo por amor a Ele. É o amor de Cristo nos constrange e nós deixamos de pecar porque somos movidos pelo amor de Deus. É o amor que nos impede, que nos impossibilita, que nos conscientiza a não fazermos o que é errado. É o amor que nos capacita a sermos justos, retos, verdadeiros, fiéis, leais, por amor a Deus, por amor à sua palavra, por amor à sua verdade. Não é pelo temor, no sentido do medo, do pavor, do juízo de Deus. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, que foi promovido aos céus, acredito que no ano passado, há um tempo bem recente, no final da sua vida ele teve a oportunidade de pregar, e ele disse algo extraordinário. Ele disse: eu não sirvo a Deus com medo do inferno, nem com interesse do céu. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Ainda que não houvesse céu e ainda que não houvesse inferno, eu teria prazer de servir a Deus na terra. E eu posso fazer minha as palavras de Billy Graham: de
ter prazer de andar com Deus vivo na terra dos viventes. Isso é um prazer, uma alegria, um gozo, uma satisfação. Mas para que isso seja possível em nossas vidas, é necessário entender esse conflito que ocorre. E a Bíblia nos diz que esse conflito é diário. Ei, Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã tem uma outra batalha. Minha esposa costuma dizer, todos os dias nós temos que vencer um leão. E se a gente não vencer o leão de hoje, amanhã são 2. E depois 3, 4, 5. Jesus nos diz isso em Mateus 6, 36, 34. Basta cada dia o seu próprio mal. Então todos os dias nós vamos ter os nossos desafios. E como disse, a provação faz parte da vida. Você deve perguntar, meu Deus, por que eu estou passando por isso, esses conflitos, essas aflições, essas taras, essas tentações, essas investidas infernais contra a minha vida? Adão e Eva sofreram isso no Éden, Jesus sofreu isso no deserto. Se Deus não poupou seus primeiros filhos na terra, e se Deus não poupou seu único filho, nós não seremos poupados dessa provação. Então a provação há de vir. Agora, a tentação não é pecado, o pecado é ceder à tentação. Como dizia Martinho Lutero, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça um ninho. Então o problema é a gente alimentar o sentimento, alimentar o desejo, alimentar a vontade. O espírito milita contra a carne contra o espírito, para que não façais, porventura, o que é do vosso querer. A luta é diária, meu irmão. A guerra é diária. E a Bíblia vai nos dizer ainda, Romanos 8, 36, por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Isso é evangelho. Está lá, por amor a Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para um matadouro, em silêncio, sem resmungar, sem murmurar, sem lastimar, sem lamentar, em silêncio. Porém, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos entregues à morte o dia todo? Sim, somos, mas estamos certos que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Glória a Deus por isso. Mas somos entregues à morte todo dia. O apóstolo Paulo chega até a dizer em 1 Coríntios 15, 31. E por amor a Deus, todos os dias eu morro. Em outra versão, ele diz, todos os dias eu mortifico a minha carne. Todos os dias. Vocês estão entendendo agora a série de versículos que eu apresentei para vocês, que nos diz que é todo dia, o dia todo. Então, a guerra é diária. A guerra é diária. Um dia, um rapaz, amigo, se converteu, e no outro dia ele me procurou e disse, sou pastor, eu levantei a mão no domingo. Ele me procurou na segunda. Eu levantei a mão no domingo, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas logo na segunda eu percebi que os problemas continuaram, pastor. As adversidades, as perseguições continuaram. Que isso, pastor? Explique. O entendimento que Deus me deu na hora foi, meu querido, o evangelho de Jesus não é o evangelho tabajara. Lembra do Tabajara? Seus problemas foram resolvidos, solucionados. Não é o evangelho Tabajara. A diferença é que antes seus problemas eram maiores do que você. Hoje, com a fé em Deus, você se torna bem maior que os seus problemas.
Antes você dizia para Deus o tamanho dos seus problemas. Hoje você diz para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Deus não vai te livrar da fornalha, não. Deus vai te livrar na fornalha. Deus não vai te livrar da cova, não, dos leões. Deus vai te livrar na cova. Deus tem poder para nos impedir de passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele permite que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida, em nossa história. Para que muitos possam dizer: grandes coisas fez o Senhor na vida dele e na vida dela. Realmente grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Glória a Deus por isso. Gente, isso é tão simples, mas todo mundo quer viver uma vida de milagre, mas esquece que antes do milagre tem uma provação terrível. Quem não queria ver o mar se abrindo, começar a dançar, olha que maravilha, sapateando, rodapiando, hein, Milton? Passando pelo mar. Mas volta os momentos antes. De um lado o monte, do outro monte, atrás Faraó com todo o seu exército de cavalaria, infantaria e artilharia. E você lá no meio dos escravos hebreus, olha para um mar extenso, enorme. Como vamos atravessar isso? É bom contar o milagre. Agora, viver o milagre sempre exige de nós o fator fé. Fator fé. E se você for analisar todos os milagres, é só voltar o tempo. Ocorreram em grandes tribulações, em momentos de grandes adversidades. De repente você está vivendo uma grande tribulação. De repente você está vivendo uma grande adversidade. Se prepare, porque esse é o cenário ideal para Deus operar um milagre. Irmãos, porque se for tão simples assim, faz você. Agora, se você não consegue fazer, deixa com Deus. O possível pertence a nós, o impossível pertence a Ele. Ou você quer inverter? Ou você quer inverter? O que foi que Jesus disse? Tirai a pedra. E a voz retumbante disse: Lázaro, venha para fora. Quer fazer o contrário? Alguém aqui quer fazer o contrário? É simples. Deus pode tirar a pedra e você chama para fora. Chama para a vida aquele que está morto. Não queira inverter as funções. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. A guerra, ela é diária. Espírito contra carne, carne contra espírito, e agora eu posso voltar ao texto. Por isso não desanimamos. Irmãos, não se desanime. Ei, cristão, crente, não se desanime. Você está em meio à guerra, estamos numa guerra, e vamos vencer. A vitória é certa pelo sangue do Cordeiro, mas não se desanime. Eu posso te dar inúmeras razões para não te desanimar, e uma delas está escrita em Provérbios 24, versículo 16, onde diz: ainda que um justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará 7 vezes, porém com os ímpios não será assim. Ainda que o justo caia, a numerologia para os judeus, ela tem uma importância. 7 é o número da plenitude. Então, não se limita uma quantidade. Na realidade, o que o texto está querendo dizer é que o justo pode cair 1000 vezes, o Senhor o levantará 1000 vezes. Agora, o justo quando cai, ele cai de joelhos diante do Senhor. Essa é a diferença. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros. Assim como o sol nasce para os justos e para os injustos, tanto o justo como o injusto pode cometer a mesma atrocidade. A diferença é que os injustos, os ímpios, eles têm prazer no pecado, e o justo não. Você percebe quando você não governa mais a sua vida? Sabe quando é? É que quando no velho homem você fazia as coisas,
e não se importava com nada e com ninguém. Mas agora, como novo homem, você faz as mesmas coisas antigas e agora você não pode até não se importar com ninguém, mas você se incomoda consigo mesmo. Aí você percebe que é Deus que governa a sua vida. Você percebe que é Deus que habita na sua vida. Sabe por quê, missionário Milton? A Bíblia nos diz que Ele tem ciúmes de nós. Ciúmes de nós. E aí você faz uma coisa errada, o Espírito Santo começa a lhe conscientizar. Quem é que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, e Ele começa a nos conscientizar. A gente não precisa de cartilhas, de manual, de códigos, de regras humanas estabelecidas para definir o que é certo e o que é errado. O Espírito que habita em nós há de bradar no nosso coração se estamos fazendo o que é certo e se estamos fazendo o que é errado. É lógico que precisamos sim da palavra de Deus, mas você não precisa de pastor. Por isso, quando a pessoa se converte, as pessoas lá fora não entendem, pensa que é o pastor que vai mandar na vida dela. O pastor não manda, coitado, nem na sua própria vida, quanto mais na vida dos outros. E aí vocês vão perceber que é justamente o Espírito de Deus que move o nosso coração para vivermos a vida que há em Deus. E isso é fascinante. Isso é incrível. Aí você percebe que você pertence a Ele. Quer saber quando você sabe que você pertence a Deus? É quando você quer deixar o Evangelho, mas não consegue. Você quer deixar de vir para a igreja, mas não consegue. Você sabe que o ministério é de Deus e não seu. É quando você quer entregar o ministério, mas não consegue. No final do ano passado, uma irmã me procurou num gabinete e disse: pastor, está aqui, estou entregando o ministério, e está tudo desse jeito. Eu olhei para ela e disse: de quem é o ministério? Estou entregando meu ministério. De quem é o ministério mesmo? Ela: o meu ministério. De quem é? O meu ministério está aqui, está entregue, eu não tenho condições mais, eu não aguento, pastor, é muita luta, é muita prova. Mas de quem é? É de Deus, pastor. A irmã orou para entrar? Orei, pastor. A irmã orou para sair? Não, pastor. Sabe de uma coisa? Eu vou orar. Pois ela volta, foi rápido. Disse: pastor, entendi. O ministério não é meu. O ministério é Deus. E se Deus me confiou esse ministério, Ele há de me capacitar para cumprir esse ministério. Aí você percebe, meu irmão, que não é você que governa a sua vida, mas é Deus que governa sua própria vida. Amém? E aí volta o texto: por isso não nos desanimamos. Não se desanime. Não se desanime. O contexto desse texto, olha o que diz o apóstolo Paulo. O contexto desse texto: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados. Em tudo. Ele vai nos dizer nesse contexto geral: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, pobres, mas enriquecendo a muito, nada temos, mas temos tudo. Ele diz sobre as lutas, sobre os conflitos existenciais, principalmente espiritual, ele vai dizer isso. Agora, escuta bem. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, é aqui onde eu queria chegar. O homem exterior, esse estereótipo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, dia após dia. O homem exterior. Esse adágio popular não está na Bíblia, mas não deixa de ser bíblico. Você já sabe o que é que eu vou falar, né? Não está na Bíblia, mas não deixa de ser bíblico. Já sabe qual é o adágio? O cair é do homem e o levantar é de Deus. É uma verdade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o nosso homem exterior pode se corromper, porém o nosso homem interior se renova dia após dia. Essa foi a primeira lição que Jesus deu a Nicodemos. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Nenhuma carne pode adentrar no reino de Deus.
não há comunhão entre a carne e o espírito. A carne pode se corromper, mas o espírito, pela graça e pelo poder de Deus, ele se renova dia após dia, dia após dia. Por isso, não se desanime quando a sua carne corromper. Não se desanime quando os pesadelos, os fantasmas do passado te assombrar. Não te desanime. Mas pastor, o que é que eu devo fazer quando isso vier, para que eu viva uma vida de renovação em Deus? Aí sim, aí nós vamos para Efésios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 22. Amém? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Próximo versículo. A serem renovados no modo de pensar. Continua até o versículo 24. E revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade, provenientes de verdade. Ei, querido, olha bem para mim. Deus disse a Caim: o pecado estará sempre diante de ti, mas compete a ti dominá-lo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que não nos veio tentação maior do que a possamos suportar. E para cada tentação, Deus nos dá um escape, o livramento. Pastor, como é isso? Eu quero viver isso. Simples. A guerra é diária, e nessa guerra diária você só precisa de duas coisas. Só duas coisas. Qual a primeira? Se despir. Volta ao versículo 22. Quanto à antiga aliança, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O que é que você precisa? Se despojar, se despir. Tirar as velhas vestes do pecado. Arrancar essas vestes antigas da sua vida. Se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Deixa eu trazer algumas verdades aqui. Alguns dizem o pecado não presta, eu entendo o que essa pessoa quer dizer. Mas se o pecado não prestasse, não fosse bom, no sentido que quer dizer, o pecado não é bom, ninguém cometia pecado, né, gente? Venhamos e convenhamos. O pecado não é bom, ninguém cometia pecado. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre o pecado. Lá em Hebreus capítulo 11, vai nos dizer que Moisés preferiu viver no deserto do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então a Bíblia nos apresenta que o pecado é prazeroso. O problema do pecado é aquilo que eu aprendi com o pastor Eloy, pai da diaconisa Gisélia, que está aqui conosco, né, que foi recolhido para a glória há pouco tempo. Eu estava tomando café com ele, na casa de Gisélia, aí caiu um mel sobre a mesa, aí veio uma mosca e tomou aquele mel. Aí depois sobrevoou, depois veio e tomou aquele mel, e depois ficou na mesa comum, e ele disse: deixa, olha a experiência e sabedoria do Senhor, deixa. E aquela mosca ficou tudo muito comum. Antes ela voava, vinha, pegava, tudo comum, e ela ficou próximo do mel, e eu querendo tirar ela, deixa, e ela ficou achando tudo aquilo tão comum, que ela começou a se lambuzar no mel, fez a festa no mel, mas teve uma hora que ela quis sair do mel e já não conseguia mais, que ela estava presa. O pecado, ele é
prazeroso, porém ele gera pesares terríveis. Não vale a pena. O pecado definitivamente não compensa. O crime não compensa, a mentira não compensa, a prostituição não compensa, as drogas não compensam. São prazeres que geram pesares, prazeres passageiros que geram pesares terríveis e duradouros. Então o que nós devemos fazer nessa luta? Se despir do velho homem. Se despir. Ei, escute, vai ter que mudar de vida. Eu digo sempre, quem não quer cair, não anda em lugares escorregadios. Vai ter que mudar. Ei, a salvação é de graça, mas o evangelho tem um preço e o reino de Deus tem um custo. A salvação, repito, é de graça, mas o evangelho tem um preço e o reino de Deus tem um custo. Sabe que custo e preço é esse? Negue a si mesmo. Sua vida por completo, por inteiro. A salvação é pela graça, mas viver o evangelho, viver o reino de Deus exige um custo e um preço, e o preço e o custo é toda a nossa vida, meu irmão. Não é uma parte do nosso tempo, não é uma parte do nosso talento, mas é todo o nosso ser, toda a nossa existência. Portanto, se despir desse velho homem. Aqui vem alguns conselhos. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Não se sinta o super-homem. Você vai ter que mudar amizades. Vai ter que mudar. Salmo 1 está lá escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai ter que mudar ambiente, vínculos. Você vai ter que mudar. Porque se você não influencia, você é influenciado. Você vai ter que mudar. Se você quiser viver verdadeiramente a essência do evangelho, você vai ter que começar a cortar muitas coisas na sua vida. Se despir do velho homem, essas práticas antigas, essas amizades antigas, esses lugares antigos. É necessário que isso aconteça, meu irmão. Caso contrário, o velho homem vai ressurgir cada vez mais. E sabe por que ele vai ressurgir? Porque você está alimentando. Minha esposa é nutricionista e é claro e evidente que se a gente passar um dia sem se alimentar, sem consumir nada, sem beber e sem comer, a gente fica desnutrido e desidratado. Isso fisicamente. Mas quem disse que você só é corpo? Por trás dessa carcaça existe uma alma e existe um espírito. E a pergunta é: como é que a gente alimenta a alma e o espírito? Aí você não lê Bíblia, você não ora, você não louva a Deus, aí está desnutrido e desidratado, vulnerável a qualquer tipo de doença. Aí está doente, desanimado, abatido, querendo colocar a culpa no pastor, na igreja, no líder ministerial, em Deus, quando na realidade a culpa é sua. Você não se alimentou de Deus. Você viveu como um velho homem. Velho homem. Tem um livro muito bom que é O Campo de Batalha da Mente. Porque vai nos dizer no próximo versículo que toda essa batalha acontece aqui, ó. E a Bíblia vai nos dizer em Provérbios: aquilo que o homem pensa, isso ele é. Se você tem a mentalidade de pecador, ei, você é pecador. Agora, se você tem a mentalidade de uma pessoa que foi santificada e justificada pelo sangue do Cordeiro, ei, meu irmão, você é crente. Você é crente. Tudo aqui, ó, a serem renovados no modo de pensar. É aqui que tem que mudar. E eu vou dizer o seguinte: enquanto o conflito estiver aqui, você consegue combater. Mas depois que desce para aqui, ó, já era. É por isso que Jesus disse a Judas: o que tem que fazer, faz-o logo, porque está no teu coração. Quando Jesus diz bem, se aquele que olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério. Precisa nem praticar o ato, já é um adúltero. Porque o problema está aqui, ó. Se desceu da mente para o coração, já era. Enganoso o coração, quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço o coração, perscruto o coração do homem.
Por isso que Deus pede o nosso coração, centro das nossas emoções, centro dos nossos sentimentos. Então tudo aqui, quando você lê Romanos 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional, para que sejais transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí não adianta nada o pastor profetizar aqui: você vai viver a boa vontade e perfeita, agradável de Deus, se você não cumprir o princípio, porque quando você cumpre o princípio, Deus cumpre o propósito. E o princípio é transformado pela renovação do vosso entendimento. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, se despie das vestes do velho homem e viver a renovação do pensamento. Eu me sinto aqui cobrado pelo Espírito para ler Provérbios, onde diz: assim como o homem pensa, ele é. Vamos lá para Provérbios. Assim como ele imagina em sua alma, meus irmãos, Provérbios 23, versículo 7. Eu vou até memorizar esse versículo, nunca mais eu esqueço. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vê outra versão aí, Didi. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Tá assim na sua versão? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como ele pensa consigo mesmo, está ótimo assim. Assim é. A parte inicial. Tudo é aqui, irmão. Seus pensamentos se transformam em suas palavras. Perdão. Deixa eu voltar. Seus pensamentos se transformam em seus sentimentos. Seus sentimentos transformam-se em suas palavras. Suas palavras se transformam em suas atitudes. Quer mudar de atitude? Mude suas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Quer mudar suas palavras? Mude o seu coração, os seus sentimentos. Quer mudar os seus sentimentos? Mude seus pensamentos. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que nós temos a mente. E agora nós temos a mente de quem? De quem? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Já não é mais uma mente humana, já não é mais uma mente terrena, já não é mais uma mente carnal. Nós temos a mente de Cristo. E somente em Deus, irmãos, nós podemos guardar essa mente das ciladas, das investidas do inimigo, que são inúmeras. Na realidade ela acontece o dia todo e todo dia. E eu gostaria que você lesse mais um versículo, Filipenses 4, 7. Você vai ver o que Deus fala sobre isso. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos em Cristo Jesus. Em uma outra versão, se você está acompanhando na sua Bíblia, vai dizer bem assim: guardará os vossos corações e a vossa mente. Através de quem? Da paz de Deus. E que paz de Deus é essa? Vamos meditar na Bíblia, gente. Essa é a hora. João 14, 27. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo vem a dar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus.
Não é a paz que para o mundo é conveniência, comodidade e conforto, mas é a paz em Cristo. É a essência do Evangelho em nós. Essa paz que mesmo na cruz, diante de dores, insultos e rejeição, Jesus tinha paz. Aí quando você está em paz, a paz que excede toda lógica, toda razão, todo entendimento humano, aí sim o que é que acontece? Deus guarda o seu coração e Deus guarda a sua mente. E quando a pessoa está em paz, ela não murmura. Quando a pessoa está em paz, ela não questiona, ela não resmunga, ela não reclama. Estão entendendo o mistério? Aí você começa a reclamar, você não está na paz que excede todo entendimento. Porque de repente alguém pode pensar, como é que você pode estar em paz, passando por uma tribulação dessa? Aí estou em paz, como disse o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e é poderoso para guardar o meu depósito até o fim. A paz que excede toda lógica, entendimento, razão. Viver em paz, aí sim a nossa mente é protegida, o nosso coração é guardado em Deus. Essa guerra é diária e sinceramente, irmãos, eu não quero ser mais um refém dessa guerra. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não quero ser mais uma vítima dessa guerra. Essa guerra não escolhe posição, não escolhe título, não escolhe cargo. Essa guerra nós estamos vendo muitos sucumbirem, muitos perecerem. São muitos. Daqui para Jesus voltar, daqui para a volta de Jesus e daqui para os seus últimos dias, você vai ver muita história de pastores caindo, de líderes caindo, de crentes caindo. E você vai perguntar, mas por que isso aconteceu? Como ele cantava tão bem, pregava tão bem, tocava tão bem, ensinava tão bem, era um homem de altar, como isso aconteceu? Porque ele esqueceu de uma verdade: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova dia após dia. É viver essa renovação todos os dias. Todos os dias. É se renovar em Deus, renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos os dias, como disse o apóstolo Paulo, no versículo 24, de Efésios 4, 24. E vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e verdade. Repita comigo: justiça, retidão e verdade. Essa versão é até mais linda. E vos revestis de novo homem, que segundo Deus foi criado na verdadeira justiça e santidade. Então, justiça ao invés de retidão, santidade e verdade. Um dia eu dei um conselho a um jovem. Disse: pastor, fiz muita coisa errada, o senhor conhece minha história. E esses pensamentos estão aqui, ó. A malandragem do mundo está aqui. Uma hora ou outra eu quero tirar vantagem sobre uma pessoa, porque está tudo isso em mim. Aí eu dei um conselho a esse jovem. Eu disse: olha, você tem que se desintoxicar de todo o seu ser, do velho homem. Você tem que se desintoxicar. E se esse processo, meu irmão, de purificação não acontecer comigo, com você, uma hora ou outra, você vai cair. Você vai falhar. Uma hora ou outra você vai errar. Porque o mal está em nós. Como disse o apóstolo Paulo: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, esse faço. Quem me livrará?
Vamos ler só esse versículo e eu encerro essa mensagem. Romanos 7. Tem que se desintoxicar. E eu digo isso por mim. Você já assistiu os desenhos animados que fica um anjinho e um demônio do outro? Fica um anjinho e um demôniozinho do outro. É a mais pura verdade, irmãos. E a psicologia explica isso. Quando a gente estudou psicologia no seminário, a gente estuda psicologia, sociologia, filosofia, antropologia e diversas outras áreas da ciência. E a gente viu o ego, o id e o superego. Psicologia explica isso. São os impulsos que o homem tem. São justamente esse anjinho e o capetinho, o demôniozinho, diabinho. Vai lá, faz, vai lá. E o anjinho não faz. Essa é a realidade dos conflitos diários que nós vivemos e vamos viver até a volta de Jesus. Eu quero ler aqui com você Romanos 7, versículo 15. Escuta isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Sabe quem falou isso? O apóstolo Paulo. Nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então querer fazer o bem contra a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei, na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, em outra versão diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para aqui, eu vou voltar aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu não sabia disso. Quem lembra aqui do pastor Wilke, do ministério Chó de Santo? Ele era um travesti. Hoje é casado, bem casado, tem filho. É um pastor, um pregador do evangelho. Mas escute isso. Ele me explicou esse texto. Interessante, que eu não aprendi no seminário. Aprendi através dele, que viveu e que vive isso. Ele disse, na realidade, 2 diáconos aqui perguntaram a ele, 2 irmãos dessa igreja perguntaram: Wilke, e como é viver essa vida? Aí ele lembrou desse texto. Existia uma pena de morte romana, que quando você matava alguém, pegava o cadáver dessa pessoa e amarrava ao seu corpo. E se você conseguisse sobreviver depois de 7 dias, você estava livre desse seu crime. Só que as bactérias do cadáver, a palavra cadáver é carne dada aos vermes, as bactérias, os germes, micróbios, sei lá o que, tudo passava do defunto para a pessoa viva. Era impossível a pessoa sobreviver. Ela ficava 7 dias amarrada. Quando perguntaram ao Wilke, você já foi travesti? O que é isso? Aí ele
foi para esse texto. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Sabe o que foi que ele disse? Às vezes os pesadelos me assombram. Às vezes os fantasmas do passado ressurgem. Isso porque Deus me fez ser pastor da mesma cidade que eu era travesti. E uma hora ou outra eu vejo um homem que eu tive uma relação e que eu tive determinadas experiências promíscuas. E às vezes esses homens estão na igreja visitando. E eu tenho que me lidar com esse velho homem todo dia, toda hora. Os impulsos, os instintos, os desejos humanos, carnais. Eles existem. E talvez eles nunca deixem de existir. E aí, os apóstolos, e agora? Existe ou não existe uma vida transformada em Cristo Jesus? Aí ele conclui dizendo, o versículo 25, coloca aí, por favor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Volta ao versículo 24. Que diz: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Aí o versículo 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, em Cristo Jesus, através do seu senhorio, sim, eu e você podemos vencer nossos passados, nossos fantasmas, nossas assombrações, e todos os dias nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Escute. É muito bom esse texto, né, gente? Agora a gente é terrível em interpretação. Missionário Newton. 2 Coríntios 5,17, esse texto. Que o texto diz o seguinte: é se alguém está em Cristo Jesus. Não é se alguém esteve em Cristo Jesus. Se alguém está, uma ação contínua, um tempo presente. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez, tudo se fez novo. Se você está. Não é se você esteve. Aí você pensa que terminou aí, né, Didi? Terminou não, viu? Terminou não, porque a nossa Bíblia foi separada, escute, em capítulo, em versículo, mas na Bíblia antiga era uma carta. A Bíblia verdadeira é uma carta, então não tem separação. Aí o apóstolo Paulo, ele não termina com isso. Não, ele continua. Aí quando você vê Romanos 8, versículo 1, olha o que está escrito. E aqui eu concluo. Romanos 8, versículo 1. Não tenho mais o que dizer. É o próximo versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aplaudi-lo em pé, porque Ele nos libertou para que venhamos ser de fato livres, livres, livres no Senhor, livre das amarras do pecado, livre das ameaças do diabo, livre da condenação deste mundo. Sim, em Cristo Jesus eu sou livre, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Essa mentalidade de vencedor, meu querido, que você deve ter em sua vida. E saiba que não há nenhuma condenação, não há nenhuma acusação, não há, porque você está em Cristo Jesus, e o Espírito da vida é maior do que a lei da morte. O fruto do Espírito é maior do que as obras da carne. Aleluia. Vamos viver como pessoas livres e libertas, debaixo do domínio, do senhorio de Cristo. Ei, não se desanime. Olhe para o seu irmão e diga isso aí. Não se desanime. Não se desanime. Ei, não se desanime. O velho homem se corrompeu. Ainda que o velho homem se corrompa,
Contudo, o novo homem, ele se renova em glória, em graça, em gozo, em fé. Ainda que o velho homem se corrompa, contudo, o novo homem se renova todos os dias, como disse o levita Tales. Todos os dias o pecado vem. Todos os dias o pecado vem. Todos os dias o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser filho de Deus. Aleluia! Escolha Deus, escolha sempre ser filho de Deus. Aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.